Hoje eu vim falar sobre a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Afinal, o que aconteceu exatamente? Bom, em março de 2018, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele anunciou que ele aumentaria as tarifas dos produtos chineses. Então, se antes os produtos eles valeriam X, agora ele vale X mais essa tarifa. Bom, essa tarifa, ela chegou a um preço inicial de 50 bilhões de dólares. Se fosse um aumento ali, outro aumento aqui, até tudo bem. Mas não, foram 50 bilhões de dólares. Fala sério, é muita coisa, é um volume muito alto. Mas o que o Trump queria com isso? Bom, é mais simples quanto parece ser. Se você pegar um produto importado e aumentar a tarifa dele, esse produto importado ele vai acabar ficando mais caro, certo? Então, com isso, vai incentivar a população local, né, do local, a não comprar os produtos importados. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o que o Trump queria com isso? Então, vou dar um exemplo que vai ficar mais claro de se entender. Vamos supor que você tem duas versões de um mesmo produto, uma da americana e outra chinesa. Bom, a chinesa ela é mais barata e tá ficando com uma qualidade melhor. E aí você começa a pensar, vou pegar a chinesa, é claro, porque o barato tá barato e tá ficando com uma qualidade boa. Então, pra que eu vou pagar mais caro, né? Então, a pessoa acaba escolhendo esse produto. E aí, o que o Trump fez? Sim, ele aumentou os impostos e aí esse produto chinês, ele acaba ficando mais caro. E aí o produto americano ficou mais ou menos o mesmo preço. Então, os dois ficavam no mesmo preço e tal ali, né? Não o mesmo preço, né? Mas mais ou menos o mesmo preço. E aí as pessoas começaram a pensar, beleza, agora que eles estão no mesmo preço, eu acho que eu vou comprar da americana, por quê? A americana faz mais propaganda, os americanos, né, o produto americano, ele faz mais propaganda, o produto americano, eu já conheço, então eu tenho mais segurança, então eles acabam comprando esse produto americano do que o chinês. Afinal, a ideia do Trump era fortalecer o produto americano dentro dos Estados Unidos. Então, pra gente entender melhor sobre essa guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá em 1978 e descobrir que a China passou por uma reforma chamada de Deng Xiaoping. E essa reforma, ela vai ter um projeto de longo prazo. Ela não é uma coisa, esse projeto não era pequeno para ser feito do dia para a noite. Então, isso levaria praticamente décadas. E o que será que era esse projeto? Bom, esse projeto ele se consistia em investir em educação, indústria, infraestrutura e tudo mais, para fazer com que a China crescesse. E não é que ela cresceu bastante. Ela cresceu mais do que esperavam. E no meio desse processo, a China ela passou por uma fase em que ela vai atrair bastante indústrias do mundo inteiro, principalmente dos países ricos com grande influência dos Estados Unidos. Então a China, ela era um país que estava começando a mudar bastante. A China é um país que estava começando a mudar, estava crescendo, tinha uma mão de obra imensa, muito barata e era fácil de produzir na China, né? E então muita gente começou a mandar indústrias para lá, para a China. E vários produtos são feitos na China. E, inclusive, chamou esse fenômeno, né, que eu acabei de falar, de Made in China. Que era no momento em que as coisas eram feitas na China. E ela passava a impressão de, barato, porém ela tem uma qualidade duvidosa. E é por isso que a China não incomodava ninguém, não era algo de ser concorrente de ninguém. Mesmo barato e sendo de qualidade duvidosa, as pessoas elas comentavam, não, nunca vai chegar a competir com a gente. Essa China aí, ela não tá com nada, entendeu? Ela não tem infraestrutura nenhuma pra bater de frente com a gente, com os Estados Unidos. Principalmente, eles, né, não acreditavam na imensidão que a China estava se tornando. Só que o tempo foi passando e a China começou a mudar esse fenômeno de Made in China para assumir o posto de
o produto desenvolvido pela China e não ser produzido na China. Então, hoje em dia, a China ela está se desenvolvendo bastante. A partir do momento que ela parou de passar essa ideia de Made in China e começar a perceber, dar uma ideia de produtos desenvolvidos pela China, ela começou a desenvolver vários e vários lugares. É só você ver e parar pra pensar e olhar pela internet como tá Pequim, como tá Hong Kong. São lugares que são, assim, extremamente tecnológicos e avançados. Então, a China está fazendo com que as suas cidades cresçam com um grau de tecnologia muito alto. Como, por exemplo, Hong Kong, Pequim, vocês precisam de ver. Pode pesquisar aí, pode pesquisar que eles estão com um grau de produção imensa e um grau de desenvolvimento tecnológico imenso. E isso, é claro, nunca para de crescer. Afinal, o tempo nunca para e as pessoas continuam desenvolvendo mais e mais. Não tô falando que a China é um lugar perfeito, lindo e maravilhoso. Não, ela tem lá suas desavenças. Mas que obteve uma grande mudança tecnológica, obteve. Lembra no começo do vídeo quando eu falei, não, China não me incomoda tanto, não vai virar meu concorrente. Então, isso começou a mudar, porque ela começou a crescer, né, desenvolver tecnologicamente e começou a incomodar, sim. Então, Estados Unidos vende produto para a China e a China vende produto para os Estados Unidos, certo? Nenhuma dúvida? Então tá bom. No ano de 2018, os Estados Unidos lucrou 120 bilhões de dólares. Sim, é muito dinheiro. Sim, eu sei, é muito dinheiro. Porém, a China, ela acabou lucrando exatamente 539 bilhões de dólares. 539 bilhões de dólares. E aí, o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, tem uma proposta chamada American First, que é colocar os Estados Unidos como topo de tudo, né? Isso parar de acontecer, né? A China parar de lucrar mais que os Estados Unidos e fazer isso totalmente inverso. Lembra que o Trump, ele tinha criado aquelas tarifas lá no começo do vídeo que eu falei pra vocês? Agora que a China cresceu, né, desenvolveu, ela também colocou tarifas para os produtos americanos. E quando a China fez isso, o Trump não deixou barato e também aumentou. Então era dos dois lados, os dois aumentando as tarifas. E até que os americanos, né, o povo americano dos Estados Unidos, acabou que mudou sua estratégia, tentando boicotar ou então atacar uma empresa chamada Huawei, que é uma empresa de eletrodomésticos da China. E ela tinha um potencial muito grande porque ela começou a trazer inovações que o mundo nunca tinha visto. Então, isso era um ponto bastante positivo dessa empresa. Então, a Huawei cresceu muito e... Sabe esse chip que todo mundo tem no celular? Então, não existe uma outra empresa que fabrique ela. É a mesma empresa para todo tipo de chip, que todo mundo consegue alcançar o quê? O 3G ou o máximo o 4G, certo? Então, a Huawei, com seu desenvolvimento maravilhoso, ela cresceu bastante, que ela lançou seu próprio chip. E ela, aí você pergunta, ela lançou o quê? 4G também? Não, ela lançou o 5G. Sim. Mas qual é a diferença do 4G pro 5G? O 5G, ele é 100 vezes mais rápido. E todo mundo quer isso, né? Tipo, vamos assistir qualquer coisa no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, 100 vezes mais rápido. Olha isso. Eu não vou mais usar o 4G. Vou começar a comprar o 5G. E foi aí que os Estados Unidos tentou atacar a China. Essa empresa, ela simplesmente começou a falar, não, que minha câmera é muito melhor, ela tem um zoom melhor. O meu 5G tem uma velocidade incrível, 100 vezes mais rápida. Então, começou a atrair várias e várias pessoas. E então, os Estados Unidos conversou com o Google para poder o Google desfazer o contrato e colocar algum tipo de barreira para a Huawei não avançar mais.
Afinal, o Google é uma empresa bastante grande com bastante potencial. Só que o Google falou que não iria fazer. E com esse não que os Estados Unidos recebeu, a Huawei, ela postou, né, declarou em um vídeo que eles lamentavam muito que isso aconteceu e que já previam que isso poderia acontecer e que eles simplesmente, a Huawei estava desde janeiro de 2018 preparando um próprio sistema operacional. Sim, o sistema operacional que a gente conhece é apenas o iOS e o Android, certo? E eles, sim, já brigou muito. Imagina se a Huawei entra nessa. Lembra daquele chip que eu tinha falado que 5G? Sim, aquele 100 vezes mais rápido? Então, ele tem uma velocidade tão absurda que ele talvez seja capaz. Houve boatos e boatos e notícias que esse 5G ele é capaz de desbloquear, na verdade, nossos bloqueios de segurança e, às vezes, sabe, desbloquear todas as nossas seguranças que nós temos. Então, eles conseguem entrar em qualquer tipo de site e operar qualquer tipo de coisa e sair imediatamente com a velocidade que esse chip é. Então, esse chip 5G, ele acaba sendo uma ameaça para outros países e outros sistemas operacionais. Eu não sei se já ouviram falar sobre essa frase, mas tech is the new oil. Significa tecnologia é o novo petróleo. Aparentemente, quem descobriu o petróleo de primeira mão ficou bastante rico e é isso que a China quer fazer. A China quer mostrar que ela realmente está disposta a colocar o seu nome na frente dessa frase. Tech is the new oil. Então, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar como é que funciona a guerra, como é que funciona e funcionou a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. E